Conheça a Sauda IA e ganhe mais pacientes particulares todos os dias. Tenha um atendimento de excelência 24/7 com inteligência artificial no WhatsApp, Instagram e Facebook. Você está preso ao passado ou aberto para o futuro? Descubra a Sauda IA e tenha mais pacientes satisfeitos. Seja bem-vindo a mais um podcast da 2A Consultoria. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, mas como já é de praxe aqui no nosso podcast, você já sabe que o nosso convidado, a nossa convidada se apresenta, já vai se apresentar daqui a pouquinho. Antes eu quero dar um recado para você que tem um negócio na área de saúde. Se você precisa atender melhor e ter mais agendamentos, principalmente de pacientes particulares, você precisa conhecer a Sauda IA. Ela é uma solução moderna de inteligência artificial que faz todo o atendimento e o agendamento dos pacientes no seu consultório ou no seu negócio de saúde. E ela se integra de forma nativa com o WhatsApp, Instagram e Facebook. Assim você consegue captar mais pacientes e também fidelizar os seus pacientes com essa solução de inteligência artificial que funciona 24 horas, 7 dias por semana. Então você consegue fazer atendimento e agendamento mesmo nos sábados, domingos, feriados ou até durante as suas férias você ainda vai estar captando e fazendo atendimento dos seus pacientes. Conheça a Sauda IA. Mas hoje eu estou aqui com a doutora Maria Inês. Doutora Maria Inês, fica à vontade para se apresentar, o microfone é seu. Então, eu sou Maria Inês, sou médica, formada há 36 anos agora e desde sempre pediatra, homeopata e atualmente também trabalhando na área da análise junguiana. Muito bom. Doutora Maria Inês, fala pra gente aqui, por gentileza. Como é que a medicina entrou na sua vida? Como é que ela tocou seu coração para você decidir entrar nessa área de saúde? Na verdade, eu acho que, não foi... A medicina me roubou, né? Tipo, desde quando eu era criança, eu nunca pensei em outra possibilidade. Desde bebezinho, talvez, sei lá. Eu sempre falei que ia ser médica. Então, isso foi desde a infância. Não imaginei na minha vida passar por outro processo que não fosse esse. E foi natural, assim? Então, desde quando estava na escola ainda, já falava, não, vou fazer vestibular para medicina, vou ser médica. Desde criança. A única vez que eu pensei em fazer alguma coisa diferente foi quando eu considerei a possibilidade de não ser aprovada na faculdade para a faculdade de medicina. Fora isso, eu jamais pensei em outra coisa. Muito bom. Mesmo não tendo nenhum médico na família. Não tinha nenhum médico na época? Não tinha nenhum exemplo, não tinha nenhum médico. A minha família era uma família bem simples, mas a medicina me capturou. Muito bom, muito bom. Então, ainda dentro de medicina, quando a gente está falando que ainda você estava estudando, já queria ser médica, a medicina é uma carreira que atrai ainda muitos jovens aqui no nosso país. E como é que foi essa sua escolha realmente para ir para dentro da medicina? Então, na verdade, eu achava muito estranho quando eu era criança e eu via as pessoas, ouvia os médicos dizendo que, olha, você tem que tomar isso, você tem que fazer dessa forma, é desse jeito. E eu questionava, poxa, mas tem certeza? Não tem um outro caminho e tal? Mas eu também sinto isso. Não, isso é assim mesmo. Não, isso daí vai passar. Não, mas isso não importa. E eu achava um absurdo como é que uma pessoa fora de mim pode dizer sobre mim algo com tanta convicção, onde a minha informação não seja importante. Eu falei, cara, ninguém pode saber de mim, da minha saúde, do meu corpo, mais do que eu mesma. Então, eu vou descobrir como é que isso funciona e quando eu descobrir, eu vou contar para todo mundo. Muito bom. Foi por isso. E agora, ainda dentro da medicina, falando de área, qual foi a especialidade que, assim, quando você estava estudando, ou então você pensou, olhou para o futuro e você falou assim, qual que é a especialidade que eu vou seguir? Tinha alguma em especial? Alguma tocava teu coração? Eu sempre quis fazer pediatria. Eu sempre dizia, desde pequena, que eu ia ser pediatra. E por que pediatria? Porque as crianças são fofinhas, são lindas e tal. Isso também. Também sou apaixonada até hoje. Mas, assim, eu acho que a criança, quando você ensina para a criança, ela transforma o mundo. Então, a questão pedagógica, eu acho que sempre foi o cerne. A minha família é toda feita de professores. E o que eu presenciava é exatamente isso. Quando você ensina uma criança e ela consegue compreender aquele conhecimento, ela passa a aplicar e ela difunde o conhecimento.
Então, por isso, a pediatria sempre foi o que me atraiu de início, porque quando você faz com que uma criança comece a entender como que ela funciona e quais são os hábitos corretos, desde a alimentação, enfim, higiene e tudo mais, ela propaga isso, né? Ela ensina os demais. Então, e eu acho que isso é muito pedagógico. Então, a criança surgiu sempre desde o início por causa disso. Olha, eu posso falar um pouquinho do seu lado aí de pediatria, porque eu conheço alguns dos seus pacientes e assim, eu falo isso para você, vou repetir aqui no podcast. Quando os seus pacientes falam de você, do seu atendimento, do seu profissionalismo, do seu carinho, da sua competência, da sua autoridade, eles ficam assim, maravilhados. Seria excelente se a gente pudesse trazer os seus pacientes aqui para falar de você, mas você está aqui para falar de você mesmo. Além da pediatria, você tem alguma outra formação, alguma área aí para seguir dentro da medicina? Tem. Então, na formação da medicina, a gente sai da faculdade como médico, mas eu, como sempre, me interessei pela pediatria desde antes de me formar, né, vários anos antes, aí, uns 40 anos atrás, eu já fazia pediatria, já ia para os hospitais e ter essa experiência, já lidava com crianças e tudo mais. E aí, depois que eu me formei, a minha faculdade, eu me formei e fiz a especialização para ser pediatra, né? À medida que eu fui atendendo, eu fui verificando que as crianças voltavam a adoecer. Apesar de todo o cuidado, de todo o ensinamento, de tudo que a gente trocava, a criança voltava a ficar doente. E eu achava aquilo estranho, porque eu tive uma experiência com homeopatia desde criança. Eu fui uma criança que em determinada época eu fiquei muito doente, quase morri, fiz intoxicação por conta de medicamentos, né? E nada por acaso, minha mãe acabou encontrando um médico homeopata que foi cuidar de mim e eu me livrei daquele adoecimento tão repetitivo e tal. E não precisei mais ficar usando todas aquelas medicações, aquelas intoxicações todas e acabei virando médico mesmo. E aí o que acontecia? Minha faculdade não tinha homeopatia. Quando eu me formei, que eu comecei a atender, é claro, eu fazia tudo com o maior carinho e as crianças ficavam bem, mas volta e meia o adoecimento chegava de novo. E eu falava assim, muitas das coisas eram por conta das medicações. Eu falava, gente, isso não é verdade. Como é que eu usei uma coisa comigo e agora eu sou obrigada a usar diferente com os pacientes? Isso não é verdadeiro. E aí eu fui fazer uma outra especialização, que é a especialização em homeopatia, para poder oferecer para os meus pacientes o mesmo que eu tive. Essa possibilidade realmente de se curar. Que na alopatia eu não via, eu não encontrava, eu me sentia uma mentirosa, drogando os pacientes, calando os sintomas, que é o que a alopatia de um modo geral faz, mas essas crianças voltando a adoecer. Então, por conta disso, eu fui para a homeopatia e é o que eu realmente acredito e vejo os melhores resultados. Falando de homeopatia, hoje você tem um novo serviço, assim, com um olhar um pouco diferente que envolve homeopatia ou não. Você pode falar um pouquinho sobre isso? O que como que funciona? O que acontece? Ao longo do meu desenvolvimento, né, enquanto médica, essa vida toda aí, como eu falei, né, se eu for juntar tudo, eu tenho uns 40 anos aí de experiência, só de pediatria, só de formada, tenho uns 36. Os meus pacientes foram crescendo, né? E o que eu fui observando é que, de fato, eu consegui ensinar esses pacientes. Ensinar o quê? Ensinar a eles como é que eles se curam. Porque eu sou apenas uma mediadora, eu não sou nada, o médico não é nada, né? Quem se cura é a própria pessoa, não existe isso, eu curei você, não existe. Cada um se cura a si mesmo. E à medida que eu consegui ensinar isso para os meus pacientes, as crianças já chegavam no consultório falando, Tia Inês, eu acho que é isso, Tia Inês, é porque eu não te vi, Tia Inês, é porque eu briguei com não sei quem. Então, assim, os próprios pacientes começavam a compreender qual era o motivo dele estar adoecendo. E com isso, de um certo tempo em diante, o objetivo da homeopatia não é você ficar dependente dele, como você vê, por exemplo, na psiquiatria. A psiquiatria, a farmácia, né, a Big Pharma, ela investe na doença crônica. Então, você vai usar aquela medicação para o resto da sua vida. Então, é isso que movimenta a indústria farmacêutica. Na homeopatia, não. A ideia é que você seja medicado, que você volte ao seu equilíbrio, que é a sua saúde, porque se você está desequilibrado, você está adoecido, você volta ao seu equilíbrio, que é a saúde,
E com isso, dali a algum tempo, você também não vai precisar nem de remédio de homeopatia. É porque você já aprendeu esse caminho de se curar. Então, à medida que o meu paciente ia ficando curado, ia ficando bem e entendendo sua forma de adoecer, ele já não ia requerendo tanta medicação, mesmo pela homeopatia. E aí a gente entende que entra um mecanismo muito mais profundo e importante, que é o mecanismo do autoconhecimento. A própria homeopatia já obriga você a se conhecer um pouco, porque a homeopatia não lida simplesmente, estou com dor de cabeça, estou com tosse, estou com a garganta inflamada. Na homeopatia você tem que dizer, eu estou com uma dor de cabeça que começa quando cai o sol, no pôr do sol, que piora quando eu estou deitado na cama, depois que meu corpo aquece. Então, existe uma peculiaridade de como você sente a sua dor de cabeça, que é totalmente diferente das outras pessoas. E com isso, o paciente aprende a se conhecer. Como é que ele funciona? Em que momentos que ele sente o quê? Esse autoconhecimento faz com que ele comece a adoecer menos. E daí ele já vai precisando menos da própria medicação de homeopatia. Só que existe ainda essa demanda, né, que é da área até da saúde mental, que é você seguir com esse paciente num acompanhamento, num acolhimento, numa proposta, favorecendo esse autoconhecimento. E eu via que eu tinha que encaminhar os meus pacientes para outros profissionais. E alguns não se sentiam tão confiantes de estarem indo para outro profissional, porque eles não estariam mais precisando da medicação. O objetivo da consulta médica seria medicar. Se eu não estaria mais medicando, então esse paciente iria para um outro profissional que estaria fazendo uma psicoterapia, né, alguma coisa nesse sentido. E aí eles não queriam. Falaram, mas pode ser com você? Mas não pode continuar com você? Só que a proposta da consulta médica, ela não é uma consulta semanal. E a psicoterapia, não dá para você deixar uma coisa com um intervalo de 3 meses, de 4 meses, como às vezes a gente faz na homeopatia. Então eu entendi que aquilo que eu já oferecia para o meu paciente, no meu método de trabalho, da minha forma de atender, que tem muito dessa questão do conhecimento da psicologia analítica, né? Especialmente a psicologia analítica junguiana. Então eu vi que isso era necessário, eu já colocava isso dentro das minhas consultas, então eu comecei a me interessar por essa área e falar, não, então eu vou passar a oferecer isso também para os meus pacientes. E aí também é uma forma de continuar com o paciente sem que eu precise prescrever medicações para ele, mas ajudando esse paciente a continuar nesse caminho de autoconhecimento e com isso menos adoecimento. Muito bom. E você faz isso também para as crianças? Na verdade, o que acontece, né? Como eu falei, as minhas crianças cresceram. Não só elas devem ter aprendido bastante coisas comigo, como eu também aprendi muito com elas. E elas começaram a ter seus próprios filhos. Então, hoje eu já sou avó dos pacientes, né? Quer dizer, eu já estou atendendo os filhos das crianças que nasceram comigo. Então, hoje eu percebo cada vez mais que é legal você tratar uma criança com homeopatia. Se a mãe, principalmente a mãe, eu falo a mãe porque normalmente é a pessoa que está mais próximo da criança, né? Mas se a família consegue descrever como é que é o adoecimento da criança, eu consigo achar medicamentos homeopáticos para dar para essa criança, ela vai melhorar com certeza, isso é fato. Mas a criança não tem tanto aquela capacidade de se expressar como o adulto tem. E muitas das vezes, quando eu tenho que descrever, por exemplo, uma dor, a mãe vai estar descrevendo a dor da criança, mas não era ela que estava sentindo. Então, a gente medica a criança, mas a gente percebe que a criança pode voltar a adoecer. Porque eu estou passando pelo ponto de vista da família, pelo ponto de vista da mãe, daquele sentimento, daquela sintomatologia da criança. E nisso de você dar esse cunho mais de análise, né, a análise junguiana para a história, não tem muito como você fazer isso com uma criança pequena. Então, eu estou me distanciando um pouco mais das crianças pequenininhas, né, porque esse está sendo o meu foco atual, esse foco do tratamento, de chegar à cura, mas principalmente por esse caminho do autoconhecimento, que ele entra pela homeopatia e ele dá sequência pela análise junguiana. Isso que eu ia te perguntar agora, assim, como é que o teu paciente,
ele avalia o recurso que ele deve procurar com você, ou como é que ele sabe que tipo de atendimento ele deve buscar com você? Dentro desse contexto que a gente está conversando. Na verdade, eu continuo atuando em todas as áreas. Então, se é uma mãe que tem um bebê pequeno, que tem uma queixa, e ela acha que esse bebê precisa ser medicado, ela pode trazer esse bebê e a gente vai tratar ele pela homeopatia, né? Eu também continuo fazendo a puericultura, que é o acompanhamento da criança saudável, né? Mensalmente, lá, quando é no primeiro ano de vida, vou dando sequência ao acompanhamento dessa criança que se mantém saudável. O objetivo é isso, né? Que a criança não adoeça e orientar a família de como que ela cuida da melhor forma dessa criança. Agora, se essa pessoa tiver qualquer queixa, e aí é qualquer queixa mesmo, tem qualquer tipo de desconforto, pode ser desconforto físico, pode ser desconforto emocional, eu tenho insônia, ou eu tenho uma dor no pé, ou eu tenho, sei lá, uma fibromialgia, ou eu tenho, um transtorno no comportamento. Todas essas questões podem ser levadas para o acompanhamento com a homeopatia. Principalmente se a pessoa fala, eu quero tomar alguma coisa porque eu preciso me aliviar disso agora. Então, muito provavelmente, a homeopatia vai conseguir dar um alívio mais pontual, um alívio mais urgente, digamos assim. Agora, se ela já tem esse caminho, seja pela homeopatia, seja pela alopatia, seja de alguma outra forma, mas ela entende que o adoecimento dela tem um fundamento, né? Está mais profundo do que aquele pé doente ou aquela garganta inflamada. Se ela já tem um pouco esse conhecimento, ela pode dar continuidade na questão mesmo da análise, né? Então aí não tem mais essa proposta, análise junguiana, não tem mais essa proposta de tratamento medicamentoso, mas é essa continuidade mesmo de acompanhamento. Tá bom. Conheça a Sauda IA e ganhe mais pacientes particulares todos os dias. Tenha um atendimento de excelência 24/7 com inteligência artificial no WhatsApp, Instagram e Facebook. Você está preso ao passado ou aberto para o futuro? Descubra a Sauda IA e tenha mais pacientes satisfeitos. Vamos falar um pouquinho agora de bebê, assim, colocar um foco em bebê. Se o bebê tem algum tipo de queixa, assim, tem os sintomas dele, eu queria saber, você prefere, você trata a família, você trata o bebê, como é que é o tratamento? Eu digo que, na verdade, o primeiro médico de família, quando no Brasil não existia essa história de programa de saúde da família, o primeiro médico da saúde da família é realmente o pediatra. Porque o pediatra vai atender essa mãe, né, tem o escopo do atendimento na gestação, no parto, né? E também é o médico que vai acompanhar o desenvolvimento dessa criança. No primeiro ano de vida, o pediatra passa todo mês com essa criança. No primeiro mês, são vários dias, às vezes 2 vezes ou muito mais do que isso, até completar 30 dias. Então, nenhum médico conhece mais aquela família, tem mais acesso àquela família, à dinâmica daquela família, do que o pediatra. Então, é importante que a mãe leve a criança ao pediatra. Porém, a criança pequenininha, ela funciona muito como uma esponja do ambiente psíquico onde ela vive. Então, o que cada vez, né, assim, cada vez é mais claro para mim, e na medida que eu vou fazendo meus atendimentos, eu vou vendo como que isso melhora, fica muito patente que se você medica a criança, é legal. Se você medica a criança, ela melhora. Provavelmente, se ela adoecer de novo depois, ela vai adoecer de uma maneira menos intensa, ou aos pouquinhos, gradativamente, ela vai aprendendo a lidar com o adoecimento dela. Isso tudo é muito legal, muito gratificante, é muito bom e é possível. Porém, o que eu observo muito, e para mim isso assim, é fantástico, é uma descoberta assim, maravilhosa. Se essa criança tem alergias, ou tem, sei lá, adoecimentos repetitivos, ou baixa imunidade, enfim, ou as ites da vida, se essa mãe, em vez de me trazer a criança, ela vier para o atendimento, ela vier para a consulta, e a gente começar a olhar para essa mãe, medicar essa mãe até com homeopatia ou dar continuidade
com algum outro tipo de suporte depois, só atendendo esta mãe, não que não possa ser feito com o pai, na verdade poderia ser feito com a família toda, mas assim, a mãe é o primeiro porto seguro da criança, é a primeira referência da criança, então ela tem um peso muito grande nisso que eu estou falando. Então, se a mãe entende que ela precisa vir para o atendimento, e se ela vem para a consulta, e se ela realmente se entrega para esse tratamento, para ela olhar para si, para ela se cuidar, para ela tentar identificar o que a adoece, para ela entrar nesse caminho de cura, eu posso te dizer que 80% das queixas da criança desaparecem, sem eu ter botado a mão na criança. Fantástico, hein? Dentro desse contexto todo, dessa história que você colocou pra gente, a gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast. Doutora Marinês, faz pra gente aqui, por favor, um resumo, assim, dos atendimentos que você oferece e para que tipo de público, para que tipo de cliente, paciente, esses atendimentos fazem sentido. Resumidamente, assim, além de tudo isso, eu também tenho uma certificação de analista de perfil comportamental. Então, quando você tem um adolescente, por exemplo, que está buscando uma área específica ou tem dúvidas sobre que áreas que ele vai buscar na carreira dele, ou para pessoas que estão querendo se colocar no mercado ou se recolocar, né? Ou para empresas que querem aprender a lidar melhor com seus funcionários, seus colaboradores, a análise de perfil comportamental pode ser uma ferramenta interessante. Então, eu faço esse trabalho e aí seria para esse público que eu estou falando, né? Adolescentes, pessoas que estão se recolocando ou empresas. Enquanto pediatra, existe uma consulta feita no terceiro trimestre da gestação, chamada consulta de pediatria no terceiro trimestre da gestação, com o objetivo específico ao longo do pré-natal que a mulher está fazendo, de dar orientações a essa mulher de como que vai ser o parto, o que ela vai esperar daquele bebê, o que ela vai esperar do que possa acontecer, o que pode, enfim, quais os desdobramentos, a orientar sobre aleitamento materno e quaisquer outras dúvidas que a paciente tem, a vacinação, enfim. Isso em qual período? Geralmente na 32ª semana de gestação. Então, toda gestante que faz pré-natal e está na 32ª semana de gestação, esse períodozinho aí, ela marca uma consulta com o pediatra para fazer o atendimento de pediatria no pré-natal. Ok. À medida que essa mulher está gestante, ela vai ter um parto. Na sala de parto, eu sou o médico que vai atender o bebê. Existe o obstetra, que vai atender a mãe, eu sou o médico que vai atender a criança. Então, assim que essa criança não pertence mais ao útero, ela está sob os meus cuidados. Se ela estiver ótima, a gente entrega para a mãe, tomara, e é só isso, vai se aconchegar de volta agora no peito da mãe, né? E se ela tiver alguma demanda, alguma necessidade, algum problema, eu vou socorrer essa criança. Eu sou a pessoa que socorre essa criança. Durante o parto. Durante o parto. Isso se chama sala de parto. Então, eu faço sala de parto. Saindo daí, todos os outros dias eu vou estar me mantendo em contato com essa mãe, que é o atendimento que eu ofereço. Alguns pediatras não fazem isso, só marcam, vai lá com um mês ou vai lá daqui a 15 dias. Mas eu normalmente mantenho o contato com o paciente o tempo todo, principalmente nesses primeiros 15 dias, e depois vem a puericultura, né? Esse período inicial é muito importante por conta dos ajustes que a gente tem que fazer de aleitamento materno, e é um período muito sensível para a mulher. Muitas coisas podem acontecer aí, né? Então, eu faço esse acompanhamento da criança ao longo do crescimento, isso é a puericultura. À medida que essa criança cresce, vira um adolescente, ele continua comigo da mesma forma, só reduz a frequência das consultas, e na medida que ele se torna um adulto, depois que eu conheci ele na barriga da mãe, no parto, ao longo do crescimento todo, quem é que conhece mais ele a não ser eu? Então, assim, é natural que os meus pacientes piquititinhos que nasceram comigo estejam comigo até hoje, né? Então, eles podem vir, e aí cada vez mais, se eu precisar medicar, eu vou medicar com homeopatia, né? Então, essa é a minha forma de olhar para os meus pacientes, é uma maneira diferente de olhar, é uma maneira... Cada paciente é único e a gente olha ele como um todo. Não existe medicar a garganta, o ouvido ou o pé. A gente medica o fulaninho completo, né, com todas as suas peculiaridades e características. E daí, quando ele não precisa mais de um acompanhamento, mas ele não precisa mais da prescrição medicamentosa, mas ele precisa desse acompanhamento, porque todos nós temos desafios e continuamos, né, com dificuldades na vida aí, que todos os dias a gente é provocado e a gente desequilibra
antes que ele venha adoecer e precisar de medicação, eu agora já atendo também, já ofereço essa possibilidade do acompanhamento como uma forma de análise mesmo, e aí é o acompanhamento semanal, né, que é essa terapia aí, que é uma psicoterapia, e não tem a pretensão de prescrever mais nada, mas que a gente vai fazendo os reforços necessários e atendendo esse paciente aí ao longo da vida dele toda. Eu te convidei para vir para o podcast para você falar o que você acabou de falar nesses últimos minutos. Porque assim, eu sou homem, não sou mãe. Mas tem várias mães que, como você colocou, você fez uma linha do tempo, uma cronologia dos seus serviços, do seu atendimento, do seu acolhimento, do seu carinho, do seu cuidado, que acontece antes mesmo do bebê vir ao mundo, você já está fazendo o atendimento. E aí depois você vai para a sala de parto, você vai para a puericultura, você acompanha durante a adolescência, você acompanha com a psicoterapia, enfim, você faz o acompanhamento daquele indivíduo durante um grande período de tempo da vida dele e você sabe muito sobre aquele indivíduo. Isso faz muita diferença para as mães que querem, sim, a saúde dos seus filhos, que querem ter um acompanhamento com uma médica, com um médico que entenda daquela pessoa, de tudo que aquela pessoa já passou, passa ou vai passar. E aí é muito importante você ter isso aqui gravado para depois você conseguir mostrar isso para os seus pacientes em poucos minutos, porque a vida hoje ela é muito dinâmica, ela é muito rápida. E às vezes vem um paciente novo e pergunta, mas doutora Maria Inês, como é que funciona o seu atendimento? Aí você pode falar, ó, tem um videozinho aqui que eu fui ali fazer um podcast para explicar, você escuta. São 3 minutos, aí depois você volta e vem aqui que eu vou te atender e vou te explicar mais uma vez e vou passar tudo. Isso é muito importante para os seus pacientes. Chegamos naquele momento do agradecimento. Agora você pode aí agradecer quem você quiser, o microfone é seu. O agradecimento, na verdade, é aquilo, né? Para quem crê em Deus, a gente sempre agradece primeiro a Deus, porque nada seria possível sem Ele. Para os que não creem, não tem problema nenhum, porque as coisas continuam acontecendo da mesma forma, encadeadas aí pelas leis da natureza, o que também é maravilhoso. Família, professores, todas as pessoas são muito importantes, mas não tem como deixar de falar que são os meus pacientes que me fizeram crescer. Então, se eu cheguei na medicina, se eu cheguei na pediatria para ensinar para eles, tipo, eu vou descobrir como isso funciona e vou contar para todo mundo, agora eles contam para o mundo. Agora eles levam isso para o mundo, eles são promotores também disso. E eles voltam para mim e falam, eu já fui seu paciente, agora eu queria que você atendesse o meu filho. Então, isso aí é a coisa mais maravilhosa que tem na face da Terra. Isso aí não tem valor, não tem preço, não tem dinheiro, não tem nada que cubra isso. Então, eu só posso ser muito grata por ter tido a oportunidade de ter tantas pessoas sob os meus cuidados, e ainda tenho hoje em dia, porque eu trabalho em 2 maternidades, e eu ainda me surpreendo de o quanto que eu me emociono com cada bebê que nasce. E quando a criança nasce, eu já começo a contar para a mãe, tá vendo isso aqui? Percebe essa característica? É isso que você vai olhar para o seu bebê. Isso aqui ele já está dizendo isso, aqui ele já está dizendo aquilo. Então, mesmo na hora que o bebê nasce, eu já vou contando para a mãe o que ela vai conhecer naquele serzinho que está nascendo, que está surgindo ali. Então, o meu agradecimento é essas crianças todas que vêm ao mundo e que um belo dia elas se transformam em adultos maravilhosos. É isso. Muito bom. Bom, mais uma vez que a gente conseguiu gravar, porque eu vi que você fica emocionada quando você fica falando desse tema, e mais uma vez você vai poder mostrar para os seus pacientes, falar assim, por que eu faço isso? Você vai falar, olha, vê esse vídeo aqui, você vai ver por que eu faço, por que eu amo fazer e como que eu faço. É muito bacana isso. Doutora Maria Inês, muito obrigado. Obrigada, aqui Hugo, por você aceitar nosso convite. Espero que isso aqui traga grandes frutos para você, que você consiga colocar mais crianças no mundo e consiga cuidar melhor ainda dos seus pacientes e das famílias desses pacientes. Você faz isso muito bem, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, 2A Consultoria, soluções na área de saúde. Até a próxima.
Você é médico ou gestor de uma empresa de saúde? A 2A Consultoria pode transformar seu negócio. Somos especializados na saúde e oferecemos estratégias inovadoras para hospitais, clínicas e consultórios. Além disso, ajudamos médicos a construir autoridade no mundo digital. Potencialize sua presença com a 2A Consultoria. Agende gratuitamente uma reunião estratégica de 20 minutos conosco. Ganhe mais tempo e melhores resultados.